O Cerrado se tornou o bioma mais devastado do Brasil, representando 61% de desmatamento total. Segundo o relatório anual do desmatamento divulgado pela rede MapBiomas, é que no ano passado o desmatamento no Cerrado aumentou quase 70%, enquanto na Amazônia caiu 62%. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data chama a atenção para a preservação do meio ambiente e as ações do ser humano. Uma pesquisa feita com iniciativa do Sou Cerrado revela que os brasileiros não conhecem o bioma mais devastado do país. Para falar dessa pesquisa e como podemos contribuir para um planeta mais sustentável e saudável, vamos conversar com a Laura Bergamo, que faz parte da iniciativa Sou Cerrado. Bem-vinda à minha casa, Laura. Muito boa tarde. Tudo bem? Oi, Cleide. Boa tarde. Olha, o que mais chama a atenção nessa pesquisa, minha querida? Cleide, o que mais chama a atenção é como o brasileiro ele não tem consciência da importância do cerrado. Então, em algumas perguntas que a gente fez nessa pesquisa que foi rodada com 2.000 brasileiros, um dado que chama atenção quando a gente perguntou qual bioma as pessoas escolheriam musical aí, por proteger, favor. elas escolheriam proteger a Amazônia. 69% das pessoas responderam a Amazônia e só 14% responderam que protegeriam o cerrado. Pois é, 70% dos brasileiros não sabem que o Cerrado é o berço das águas do Brasil? 70% dos brasileiros não têm essa ideia. E o que acontece é o seguinte, o cerrado, ele é invertido. Então, assim, as raízes são muito profundas, então a água está embaixo. E aí, como dá essa impressão de savana, as pessoas acham que é uma área de deserto, é uma área seca, enquanto grande porcentagem do Brasil é abastecida pelos aquíferos que estão no cerrado. Bom, a gente já viu que no mundo inteiro existe essa preocupação com o meio ambiente. É cúpulas daqui, é encontros dali, é pesquisas, é tudo isso. Mas o que os países que são ricos, que eu acho que ainda falta uma participação mais efetiva deles, para que tenhamos um futuro mais claro. Porque tudo isso precisa de dinheiro, não precisa? Precisa de dinheiro e precisa de vontade, né? Quando as pessoas tiverem vontade de lutar pela natureza, de entender o quão importante a natureza é para o futuro do planeta, do meio ambiente, dos seres humanos, a coisa vai mudar, Cleide. Agora, uma coisa que também aponta essa pesquisa, 64% dos brasileiros acreditam que a Amazônia está sendo mais devastada, mais desmatada do que o Cerrado. Como é que você avalia isso? Então, isso vem de um fato de que a Amazônia é muito divulgada, ela é conhecida nos outros países, ela é muito conhecida lá fora por uma questão de anos e anos de divulgação. O Cerrado, ele ainda não tem essa vantagem, digamos, em relação à Amazônia. Ele não é tão divulgado, ele não é tão conhecido, então a nossa meta com o projeto é justamente essa, fazer com que o Cerrado um dia chegue a ser tão conhecido e tão importante na sua divulgação como a Amazônia é, porque aí as pessoas vão levantar essa bandeira e defender o Cerrado com tanto carinho quanto elas defendem a Amazônia hoje em dia. Como você disse anteriormente na outra resposta, que a gente está falando aí da vontade, você disse que tem que ter dinheiro e tem que ter vontade. A Exatamente. Defesa desses biomas é urgente. Urgente. E assim, quando a gente para pensar em como eles são importantes, todos os biomas que existem no Brasil, a gente vê a importância de defender a natureza que já existe nesses locais. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi um evento climático extremo, isso é fruto de um desmatamento, de uma não preservação da natureza. Então, quando se perde o que já se tem de uma natureza local, chega uma hora que não tem mais como ela voltar a ser o que ela era e tudo mais. Então, assim, a importância é de começar a defender hoje, a preservar hoje para esse cerrado e todos os outros biomas que existem no Brasil, eles conseguirem se manter de pé para a gente, pela natureza e pelo tudo que a gente acredita para o futuro.
Olha, nos anos 90, precisamente em 94, foi feito a Eco 94, não foi? Foi até do governo Collor. Daquela época para cá, a gente não tinha muita ideia do que era ecologia, do que era meio ambiente, mas naquela época já se fazia esse grito. Eu já vi em outras cidades, como Belo Horizonte, até mesmo aqui em Goiânia, programas de rádios de 30 anos atrás se falando de ecologia. Tinha um programa em BH que chamava Radar Ecologia há 30 anos atrás. Aqui tinha um programa que chamava Ecologia Rock, que se mostrava para essas pessoas que tinham esse gosto musical que tinha que ser tratado tão bem o meio ambiente quanto o rock, por exemplo. E algumas pessoas entenderam isso, só que isso se esvaziou. Aí veio a internet com tantos blogueiros, com tantas pessoas falando de modinha, disso e daquilo, mas não tem nada efetivo que faça a gente ter milhões de seguidores com relação ao meio ambiente. Por que isso não acontece? Isso não acontece porque justamente quem deveria estar divulgando com muita vontade ainda não divulga. Então, assim, o que a gente entende quando a gente começou esse projeto é que tem muita gente boa trabalhando pelo Cerrado, lutando pelo Cerrado, mas essas pessoas, infelizmente, ainda não ganham a voz que elas deveriam ganhar. Então, é muito importante que qualquer pessoa que tenha um carinho pelo meio ambiente, pelo Brasil, pelo Cerrado, se interesse em ouvir o que essas pessoas têm a falar, porque tem muita gente que sabe muito sobre o Cerrado. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar a preservação do nosso planeta? Primeiramente, estudar, se informar, querer saber sobre os biomas do Brasil, visitar, conhecer o seu país. Vocês que estão aí em Goiás sabem muito bem o quão bonito é o lugar que vocês moram. E divulgar para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, iniciativas, projetos, ajudem ONGs locais que vocês se interessarem. No site que a gente criou, a gente reuniu várias ONGs que estão atuando em prol do Cerrado. Para as pessoas doarem, não é necessário doar só dinheiro, você pode doar o seu tempo, o seu conhecimento. Isso já vai fazer uma diferença enorme lá na frente para a gente conseguir chegar nessa meta, objetivo e sonho de preservar o Cerrado. E o que eu posso fazer na prática, dentro da minha casa, para colaborar com a preservação da natureza? Primeiramente, assim, além de descartar lixo corretamente, informar crianças, todo mundo que tem criança sabe que elas são as melhores mensageiras para divulgarem notícias, mensagens e tudo mais. Então, assim, comprar livros, leia notícias de lugares que você acredita, que você sabe que falam coisas sérias. E falar, você conhece o Cerrado? Você sabe a importância do Cerrado para o Brasil? Isso já vai fazer uma grande diferença, Cleide. Realmente, isso vai fazer a grande diferença mesmo. E tem algumas outras dicas práticas, como, por exemplo, eu vi uma outro dia que eu fiquei pensando, como que é isso? Se você comer menos carne de gado, você vai ajudar na preservação do meio ambiente. Eu falei, uai, mas como assim? Por quê? Bom, quando você come menos carne, quando a gente produz a carne, né, tem essa questão da soja, essa questão da pecuária, da agropecuária no Brasil, que ela é muito grande, a emissão de CO2 para o meio ambiente, ela é enorme. Então, assim, o consumo excessivo de roupa, de produtos, de tudo, isso faz com que cada vez mais o planeta esteja poluído. E até, por exemplo, umas 5 segundos sem carne, ela ajuda muitíssimo em a gente ter um planeta mais limpo, um ar mais respirável e tudo mais. Então, você aconselha a gente a comprar roupas de brechó, reciclar as roupas. De brechó, roupas de slow fashion, aquelas roupas que você não vai comprar para descartar daqui a 2 meses. Isso tudo, pequenos detalhes que fazem grande diferença lá na frente. E quais são as suas perspectivas para o futuro do planeta Terra quanto à preservação e à realidade que vemos hoje em dia, tanta devastação? O meu sonho, né, como alguém que defende o Cerrado, que comunica o Cerrado, esse bioma tão importante para o Brasil,
é ver que lá na frente a gente vai ter uma natureza muito mais preservada para deixar para os nossos filhos, nossos netos e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente pressionar as lideranças, os políticos e se unir como sociedade, como comunidade, para fazer a roda girar em prol da natureza e não em prol apenas de interesses particulares. Bom, você falou aí 2 dicas interessantes, essa de comer menos carne, reciclar roupas. Qual outra dica, assim, dentro de casa que você daria pra gente, que são pequenos detalhes? Eu fico imaginando que o beija-flor coloca uma gotinha de água no incêndio, mas se forem 300 milhões de beija-flor, apaga esse fogo, não é? Exatamente, Cleide. Então é justamente isso, você conseguir passar essa mensagem. Conversa com a sua vizinha, pergunta o que ela sabe, se ela recicla, se ela está importada, porque às vezes as pessoas, elas simplesmente não fazem por falta de conhecimento. E a partir do momento que a gente consegue passar o conhecimento, mostrar a importância de pequenos atos, como simplesmente você reciclar o seu lixo, você fazer a sua parte, não jogar lixo na rua, isso pensando tanto numa grande cidade igual São Paulo, ou quando você estiver fazendo uma trilha no meio da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, isso já faz toda a diferença para a gente acreditar que algo vai mudar lá no futuro. Quando tiver pautas sobre o plano diretor de qualquer município, a gente tem que ficar de olho também nos vereadores que nós votamos. Sempre lembrar em quem a gente votou, para saber como que ele está agindo lá dentro para defender o meio ambiente. Não é uma boa dica também? Uma excelente dica. A gente às vezes fica pensando só no macro, eu tenho que falar com o presidente, mas a gente vota em tantas pessoas que precisam defender o que a gente votou e que a gente acredita que elas vão defender. Então, assim, mandar um e-mail, olha, vereador, você não está cobrando isso, deputado, hoje em dia a gente tem a ferramenta da internet que é tão incrível, tão impressionante. A gente pode assinar abaixo-assinados que estão em prol da natureza, fazer tanta coisa, que a gente não precisa estar tão longe, viajar se não for possível. Não é uma questão de dinheiro, é muito mais uma questão de vontade. Eu acredito que sim, principalmente que a gente exerce verdadeiramente a cidadania. Quando você sabe quem você votou, quando você cobra dessa pessoa que não está fazendo a coisa correta, porque tem gente que conhece do ambiente para se fazer um shopping, por exemplo, vai ter algum impacto? Vamos ver se tem. Tem alguém que entende? Aí vai colocar isso na mídia e nós vamos cobrar das pessoas que a gente votou. E se ele está lá nos defendendo, a gente vai lá elogiar também. Com certeza, e sempre defender a bandeira de não desmatar, porque chegou num ponto do Brasil que a gente não tem mais para onde correr e continuar desmatando simplesmente por uma questão de poder e de dinheiro, não é, Cleide? Então, assim, enquanto a gente pensa, não, mas a gente ainda tem dinheiro, uma hora o dinheiro não vai conseguir manter tudo que a gente tem de pé, a natureza é muito mais importante. Eu faço uma coisa assim, que eu vou dar uma dica para todo mundo. Quando eu vou na farmácia, eu vou comprar alguma coisa, a farmacêutica já vem com um saquinho pequenininho. Eu falei, não, obrigada, deixa eu economizar o planeta. Coloco o medicamento dentro da bolsa sem saquinho nenhum. É nada, mas funciona. Funciona, faz toda a diferença, com certeza. Querida, muito obrigada por você ter estado aqui em casa. Que a natureza te proteja, que São Francisco te proteja, que é o pai da natureza. Beijo, muito obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau.